O ex-secretário-geral e também ex-primeiro-ministro de Portugal, Durão Barroso, afirmou que o mundo vive em perigo e falta de confiança. A competição global entre os Estados Unidos e a China, a pandemia da Covid-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia são marcantes, mas o fator que trouxe maior incerteza para o mundo é a reeleição de Donald Trump. Durão Barroso começou por felicitar Cabo Verde pela sua subida de nível de rendimento médio-alto atribuído pelo Banco Mundial, reconhecendo os seus esforços. Político reformado, professor universitário, explicou durante a conferência sobre desafios geopolíticos atuais que o mundo passa por momentos de competição, desconfiança e perigo iminente, e acrescenta a reeleição de Donald Trump como um caos para o mundo. E a recuperação económica de Cabo Verde demonstra isso, mas essa resiliência do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista diplomático é acompanhado pela consistência, pela coerência, e é isso que dá, obviamente, credibilidade. E eu vejo muitos países como se fossem pessoas. Cada país tem uma personalidade diplomática e, por isso, dá uma credibilidade que gera confiança. E a confiança é, de facto, hoje em dia, um capital que está em grande falta no mundo. E a confiança é, de facto, uma energia não renovável. Precisamos de países que gerem essa confiança para a situação internacional. Ora, voltando à situação da evolução que eu descrevi inicialmente, portanto, competição global Estados Unidos, China, a pandemia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, a acrescentar, sem dúvida, um fator que criou maior incerteza, que foi a eleição, ou reeleição, para ser exato, do Presidente Trump. O Presidente Trump, podemos gostar ou não gostar dele, mas é de facto the great disruptor. Também no futuro vai haver uma história das democracias antes e depois de Trump. Trump mudou aquilo que eu chamo a gramática de aceitabilidade do discurso político. Aquilo que antes não podia ser dito na esfera pública é dito. Ele mudou a gramática da aceitabilidade da política e da diplomacia, aliás, com comportamentos que são, pelo menos, pouco diplomáticos. Durão Barroso, Prémio Nobel da Paz em 2002, assegurou que a aliança entre os países africanos pode tornar a Europa a terceira potência mundial. Procurar algumas formas de articulação entre as diferentes áreas do mundo, e fomos nós, europeus, que dissemos aos americanos: o G8 não chega, temos de ter algo mais vasto. A China deve estar presente, a Índia deve estar presente, também Brasil, África deve estar representada e outros países. E aí tivemos a primeira cimeira a nível de chefe de Estado e de Governo do G20, que se realizou precisamente em Washington, ainda com o Presidente Bush, mas já depois da eleição do Presidente Obama. E desde então temos tido todos os anos essas cimeiras do G20, a meu ver agora de alguma forma em crise, por causa do ambiente mais fraccionado e mais fragmentado e mais desconfiado do sistema internacional, mas de qualquer maneira continua a ser talvez a instância principal de articulação, agregação de interesses a nível global. Entretanto, obviamente, a Rússia saiu do G8 e temos o G7, que também tem conhecido uma evolução com algumas dificuldades. Portanto, é neste sistema que a Europa, apesar das suas contradições e dificuldades, que são grandes, eu isso conheço razoavelmente, como devem calcular, a Europa, apesar de tudo, tem uma influência muito grande, porque é também o poder mais equilibrado, mais central, até não só do ponto de vista de comércio, continuando a ser o poder mais central do ponto de vista do comércio internacional, mas também pela posição topologicamente central que ocupa entre Estados Unidos e China. É aqui, por isso, que importa salientar que os países, grandes ou pequenos, por definição os pequenos mais do que os grandes, precisam de alianças, precisam de aliados. Não podem estar sozinhos. Qual é o poder de um país como o meu, da dimensão do meu país, numa negociação de comércio internacional?
Quanto à África, o ex-presidente da Comissão Europeia e ex-primeiro-ministro de Portugal em 2002 a 2004 falou em institucionalização e internacionalização do continente africano. Porque se vamos para um mundo mais fraturado entre Norte e Sul, não resolvemos nenhum dos nossos problemas, incluindo o problema-chave, que é o problema do desenvolvimento, e o problema da desigualdade, que continua a pesar sobre toda a humanidade. Eu digo, é 0,000. Não tem. É natural essa cumplicidade. Por razões históricas, por razões culturais, até por razões linguísticas e até por razões de vizinhança geográfica. É necessária essa cumplicidade. É aí que um país, apesar de ser mais pequeno, consegue aquilo que é fundamental em termos de poder, que é a liberdade de atuar. A capacidade de, num contexto de imprevisibilidade, fazer valer os seus trunfos, que, no caso de Cabo Verde, se me permitem, vendo de fora, como visão externa, mas, para usar a expressão de Raymond Aron, um spectateur engagé, como alguém que é um espectador, mas um espectador comprometido com o vosso futuro, eu tenho visto que Cabo Verde tem conseguido, que é, precisamente, como complemento da sua resiliência, a notável resiliência deste país, do seu povo, tem conseguido consistência e coerência no seu posicionamento. São duas faces da mesma moeda. A resiliência, a capacidade de resistir, a capacidade de recuperar uma situação depois de períodos de grande tensão. Para finalizar, José Manuel Durão Barroso, atual presidente do Conselho de Administração da GAV, Aliança Global das Vacinas, assegurou que a inteligência artificial é a mais-valia, sobretudo para o setor da medicina, mas que as duas potências mundiais, os Estados Unidos da América e a China, não vão revelar as descobertas, mas sim utilizá-las como ferramentas de guerra.